Fala aí galera, o Baruf Responde de hoje. Eu vou estar falando sobre uma das perguntas que rolam muito no começo do ano, e esse começo do ano não foi diferente, recebi várias, sobre imposto de renda. Como a gente deve fazer para recolher imposto de renda, se eu recolho, se eu não recolho, e qual é que é o meu ponto de vista sobre isso. Nós, como jogador de pôquer, não estamos enquadrados em legislação específica nenhuma. A gente não é uma profissão que tenha especificações que seja regulamentada. Mas não é uma profissão proibida, o pôquer está liberado, está tudo certo com isso. Mas enquanto a gente não tem uma legislação específica, a gente acaba sendo enquadrado na, entre aspas, pior maneira de se recolher imposto no Brasil. Então a gente recolhe os impostos pelo carnê-leão. Isso é uma das situações onde vários quadros não regulamentados se enquadram, e aí você tem uma tabela específica para recolhimento de impostos mensal. Diferente dos outros impostos que você recolhe de forma anual, você faz o teu balanço do ano e aí recolhe os impostos, como empresas, por exemplo. Quando você é jogador de pôquer, você precisa recolher impostos mensalmente. Isso tem um problema, que é onde você não tem a possibilidade de abater prejuízos dos teus lucros. Então, se você ganhou lá 10 mil reais em um mês, você vai declarar imposto sobre aqueles 10 mil reais de ganho. No outro mês, se você perdeu, você não vai declarar, ou vai declarar que não teve lucros. E aí, no outro mês, quando você ganhou, você não vai poder abater daquele mês anterior que você perdeu. Isso é muito sinistro, é muito prejudicial no longo prazo, mas, infelizmente, é a única maneira que a gente tem de legalizar os nossos ganhos. E aí você pode me perguntar, tá, mas por que eu vou legalizar isso? Não dá para deixar passar e tal. O risco é todo seu, mas eu acho que quanto mais as coisas tecnológicas e as entrelinhas, hoje em dia, de todas as negociações que rolam, estão vinculadas ao governo, não pode ser uma opção para você deixar de contribuir. Além de, como a palavra diz, contribuição, você está fazendo a sua parte para a sociedade, para com a sociedade. Independente do que é feito com esses impostos, você está dando a tua contribuição e fazendo a sua parte e seguindo as leis do seu país. A gente espera que logo em breve a gente tenha uma profissão regulamentada com algumas variáveis dentro dos impostos que a gente paga que possam nos facilitar e também ser um pouco mais justo perante tudo que a gente tem hoje de pagamentos de empresas, por exemplo. Tem uma série de observações e situações que você pode se enquadrar melhor nos pagamentos de impostos. Infelizmente a gente não tem isso hoje, mas também, felizmente, vendo por outro lado, a gente tem a possibilidade de ser um jogador de pôquer regulamentado. Eu tenho todos os meus bens em meu nome, todos os meus impostos pagos, em relação a tudo que eu faço, seja o time, seja a Academia Brasileira de Omaha, seja o PP Poker, que a gente tem clubes lá, tudo está regulamentado com os impostos perfeitamente pagos. A gente bota a cabeça no travesseiro e dorme, e todos os meus bens estão em meu nome, declarado, tudo bonitinho, a minha renda toda certa. Então, infelizmente, é um momento que a gente não tem muita opção, a gente precisa seguir um parâmetro que a gente tem, mas existe esse parâmetro e a gente pode estar com tudo ok. Para isso, eu não sou o melhor cara para te falar até que valor você vai pagar X, vai pagar Y, mas sim eu posso indicar e vou deixar aqui embaixo o Instagram do escritório de contabilidade que faz isso para mim. Esse escritório veio através de uma amizade de um jogador de pôquer que tem a esposa dele que trabalha com isso e me atende há muito tempo, tanto nas minhas empresas com o negócio de pôquer, tanto como profissional de pôquer. Então eu super recomendo ela. É um escritório do Rio Grande do Sul com atendimento fantástico, uma clareza muito boa e está sempre me ajudando. Então essa é a dica de hoje do Baruf Responde. Espero que eu tenha ajudado vocês e não deixem de fazer a sua parte, que você vai estar contribuindo e seguindo as leis do nosso país.